Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus aos crentes, a paz de Deus a todos que vão me assistir, que essa paz esteja no coração de todos vocês. Quero que você, antes de a gente entrar aqui, eu vou falar algo da parte de Deus, através da Bíblia Sagrada. Mas eu quero que você também curta aí, tá bom? Curta, dê seu like aí no vídeo. Também compartilhe. Compartilhe com mais um ou dois ou três pessoas. Se uma ou duas, ou até mesmo uma pessoa ouvir, assistir o vídeo e for transformada, né, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, porque a palavra sozinha ela já tem um poder, né? Se for transformado através do poder da palavra, eu já fico muito feliz, eu já estou grato, é missão cumprida, porque é assim que nós vamos alcançar pessoas através da sagrada palavra de Deus. Vocês estão vendo aí como deve ter barulho de passarinho, né? E também madeira aqui atrás de mim, porque eu estou fazendo esse vídeo aqui diretamente do interior, na Costa da Conceição, à margem esquerda do maior rio do mundo, o rio Amazonas. Aqui no Amazonas, né? Brasil. Pessoal, vamos lá. Eu peguei um versículo aqui para ser o versículo chave dessa mensagem. Uma pequena mensagem. Vou tentar resumir em poucos minutos. Se conta lá no livro de Atos, você que tem uma Bíblia aí nas suas mãos, quiser acompanhar, ou até mesmo pegar o celular para acompanhar. Tem muitos aplicativos no celular, inclusive o Google, quando você cita o capítulo, o versículo ou o livro, já vai diretamente para lá. Vai ser direcionado a essa página, né? E a essa pesquisa, perdão. Da mesma forma, se você citar também um tema, né? Falar sobre o que eu vou falar aqui. Qual é a mensagem? É a mensagem da ação do Espírito Santo de Deus, por meio das línguas estranhas, que é um assunto muito polêmico. Tem denominações cristãs que não aceitam essa prática doutrinária, que é a línguas estranhas, a famosa língua dos anjos. Tem denominações cristãs que não aceitam, né? Eu como cristão, pastor cristão, eu faço parte da maior religião do mundo, que é o cristianismo. Porém, tem inúmeros pastores da religião do cristianismo, padres, bispos, apóstolos, evangelistas, profetas, enfim, tem uma gama de denominações, tem uma gama de raízes, como eu posso dizer, são laços, né? São braços dentro do cristianismo, são ramos dentro do cristianismo que se estenderam, pastores, membros, igrejas, denominações, com doutrinas diferentes, mas que fazem parte da mesma religião que é o cristianismo, certo? Uns acreditam que de fato essas línguas estranhas, ela é uma língua diferente, celestial, espiritual. Outros acreditam que é uma língua comum, né? Como você pode perceber, a língua do chinês é diferente da nossa. Aí a gente olha e, essa língua é muito estranha, né? A língua do coreano, a língua do tailandês, a língua do francês, do alemão, enfim. Pode-se também generalizar. Tem pessoas que pensam dessa forma, tem doutrinas dessa forma, né? Que a língua estranha vai ser aquela língua que não é sua, natural sua. É língua estrangeira, língua estranha. Mas não vai ser uma língua celestial.
Bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, muito conhecido pelos cristãos, essa passagem bíblica. O evangelista Lucas, tem muitos que acreditam nessa corrente, eu sou um deles que acreditam na corrente de que Lucas, o evangelista, aquele que andou com o apóstolo Paulo, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o que ele vai falar sobre Atos capítulo 2? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu estou lendo o versículo 1. Vou pôr para o 2 agora. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Até o versículo 4. No versículo 2, o evangelista narra que de repente veio do céu, não foi da terra, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. No versículo 3, foram vistas por eles línguas repartidas, não uma língua normal, mas na parte B, pois bem, uma pequena pausa, já voltei. Essas línguas, está dizendo aqui como que de fogo, certo? As quais pousaram sobre cada um deles. Não era uma língua normal. Está explicando que era língua de fogo. Língua como de fogo, certo? Vejamos. No versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar, enfim, receber dons espirituais. Bem, nós temos 3 pontos aqui. Veio do céu, língua de fogo, derramada do Espírito Santo. Tem tudo a ver com algo espiritual. Então, só esse texto já era o suficiente para nós termos um embasamento de que não é uma língua comum, não é uma ação normal, e ela de fato, segundo o texto, ela vem através do Espírito Santo, vem de uma esfera espiritual, como vem do céu, e tem tudo a ver com Deus, né? Tem tudo a ver com Deus dentro dos textos, inúmeros textos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Tá bom assim? Eu, pastor Jonilson Nogueira Marques, acredito na manifestação do Espírito Santo através das línguas estranhas. Legal, vai ter gente que vai ir contra isso, não tem nenhum problema, cada um tem a sua forma de pensar, de imaginar, porém, não é proibido você imaginar, pensar de outra forma. Mas quando nós vamos para o texto sagrado, a gente vai ter um confronto, certo? Eu quero aqui também citar outras passagens na Bíblia que vai falar sobre isso. Caiu o negócio aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 14, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 26. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios uma exortação à igreja, certo? Então ele fala assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, olha só, tem língua, tem interpretação, né, que é dessas línguas. Faça-se tudo para edificação. Olha o versículo 27. E se alguém falar língua estranha,
Faça-se por isso por 2 ou, quando muito, 3 e por sua vez, e haja intérprete. Então, eu vou ficar até no versículo 27 aqui, certo? Até no versículo 27. O apóstolo Paulo, ele está doutrinando a igreja de Corinto, ou melhor, ele envia essa carta à igreja de Corinto para alertar os irmãos, alertar a igreja para a necessidade de uma ordem no culto, certo? É uma instrução para a igreja de Corinto para a necessidade de uma ordem no culto, certo? Então, a gente percebe também que aqui no texto tem uma coisa que já está meio escasso hoje, né? Que no culto pouco se vê doutrina, pouco se vê uma revelação genuína. O que é uma revelação genuína? Uma revelação que estava oculta, né? Aquilo que ninguém sabia, ninguém sabe, ninguém entendia, nem o próprio Satã sabe. Somente Deus revela para os seus santos profetas. Não é uma identidade, a revelação do CPF, da identidade do nome da pessoa, a revelação do que ela fez semana passada, semana retrasada, do que ela fez antes de sair da casa. Isso daí é uma coisa que não está oculta. Isso aconteceu. O diabo, o inferno, todo mundo viu. Então não está oculto. Então não é uma revelação, né? Isso aí é outra coisa. Não vou entrar em detalhe aqui para não gerar... para não tomar espaço, mas é outra coisa sobre revelação. Mas eu estou falando sobre a língua estranha, certo? Ele fala assim: tem língua, hoje está meio escasso, né? Tem muitas igrejas, tem muitas denominações que nem se ouve falar. Você passa o culto todinho, é aquela coisa morna, fria, né? Não é nem morna, é fria, não sai uma língua. Não sai nenhuma língua estranha, né? Não sai nenhuma língua dos anjos, da boca do pastor ou de algum irmão, porque não tem essa necessidade, já que o culto é coach, é autoestima e etc. Enfim, tem gente que gosta desse estilo. Mas não sai, não tem. Está totalmente fora daquilo que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que foi o responsável por nossas crenças. Hoje nós gentios estamos diante da Bíblia Sagrada, diante do cristianismo, graças a esse precursor, né, que foi o apóstolo Paulo, que deu a sua vida pela pregação do evangelho e falou isso para a igreja em Corinto, e hoje está meio escasso, né? A língua estranha já é uma coisa que é muito debatida e não muito aceita por muitos, certo? Beleza, eu quero também citar outro versículo base para isso, que se encontra, voltando lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. No capítulo 19. Na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, enquanto ele estava em Corinto, Apolo estava em Corinto. Paulo chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, no versículo 2, recebeste vós já o Espírito Santo? Ele fez uma pergunta, certo? Para aqueles irmãos. Quando crestes? E eles disseram-lhe, eles responderam ao apóstolo Paulo, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, versículo 4, pessoal, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quero abrir um parênteses aqui para essa parte aqui do em nome do Senhor Jesus.